Oi, gente, tudo bem? E eu quero te pedir uma coisa. Se você tiver um espelho aí perto, para tudo aqui e olha no espelho. Se você não tiver, vê se você tem algo que reflete a sua imagem ou apaga a tela do celular e se olha para você durante um tempo. Vai lá. Fez isso? Tá indo? Fez? Tá. Por que eu pedi para você fazer isso? Porque esse reflexo que você viu é o rosto de quem vai te salvar. Simples assim. No espelho, o rosto de quem veio me salvar. Era você o tempo todo por você mesmo. Não espere que pessoas de fora, situações de fora venham salvar você, porque ninguém vai te salvar. Eu sei que às vezes é um baque eu falar isso de uma vez assim pra vocês, mas essa é a realidade. Quanto antes você entender que é você por você mesmo, é melhor. O que acontece é que muitas vezes você tem um bom coração e você se entrega totalmente, você cuida das pessoas, só que você não tem isso de volta. E isso, uma hora, é cansativo. Na minha vida foi muito assim, então eu sempre estava esperando que alguém fizesse por mim o que eu fazia por elas. Eu pensava assim, não, uma hora alguém vai vir me salvar, da mesma forma que eu sempre salvo todo mundo, alguém vai fazer isso por mim. Ou eu esperava que essas pessoas que eu ajudei, que uma hora elas iam me retribuir de alguma forma. E o que acontece é que em quase 100% das vezes eu não tive de volta. No momento que eu precisei, eu estava o quê? Sozinha. Ou seja, eu estava comigo mesma. Mas na época que essas coisas aconteciam, eu achava que eu estava extremamente sozinha, que eu não tinha ninguém, que estava tudo perdido e que eu me dedicava tanto e não tinha de volta aquilo. Só que mesmo assim, eu ainda não conseguia me desvincular de ajudar as pessoas, era algo mais forte do que eu. Então eu era uma pessoa assim, que se um estranho estivesse do meu lado e falasse, ah, eu tô com fome, e eu tivesse com algo de comer, eu tirava de mim e dava pra ele. Alguém falava, ai, tô com dor de cabeça, eu movia mundos e céu pra arrumar um remédio pra essa pessoa. Eu tô não sei o que. Eu queria resolver o problema da humanidade inteira, basicamente. Porque se tivesse uma pessoa comigo e eu falasse, e ela falasse que estava precisando de qualquer coisa e se eu pudesse fazer, às vezes eu nem podia fazer, mas eu ia correndo atrás para poder ajudar. E eu fiquei pensando, nossa, por que que eu sou desse jeito, né? É claro que tá ligado a fatores da minha infância que eu estou curando, muitas coisas eu já curei e eu consigo já ter esse entendimento. Mas o foco mesmo é você entender que é você por você mesmo. Quando a situação realmente aperta, é só você que tá ali. Quando a situação aperta, você já começa a pensar, ai meu Deus, e agora o que eu vou fazer? Respira, calma e entenda que você tá aí. Você tá com você, certo? Tá tudo perdido, tudo desmoronando ao seu redor. Mas você respira, vem pro presente e entende, eu estou aqui por mim mesma. E isso já te fortalece. Isso é melhor do que presença de qualquer outra pessoa que muitas vezes não vai te ajudar, vai te atrapalhar. Então, a pessoa que vem te salvar é você mesmo. Você pode acessar suas várias versões que existem, porque a gente está aqui no presente, mas se a gente voltar no passado na nossa mente, a gente consegue acessar uma versão antiga nossa, a gente consegue acessar a nossa criança interior, porque tudo que a gente é hoje em dia começou lá na nossa infância, então a gente não pode virar as costas para o que aconteceu na nossa infância, porque se eu tenho esse comportamento hoje, ele não começou agora, ele começou lá. Então eu tenho que voltar lá, eu tenho que acessar o meu passado e me curar de coisas que aconteceram para hoje eu poder entender que a minha presença é valiosa e que é realmente por isso, entendeu? Que às vezes você não tem o retorno que você merece. Porque assim, uma coisa é clara, se você dá amor, você merece amor sim, com certeza. Só que o amor não volta por quê? Porque às vezes você tá dando demais. Então, não é errado amar as pessoas, mas colocar as pessoas acima antes de você é errado. Você tem que primeiro se priorizar, se amar. E às vezes parece óbvio falar isso, mas pra mim não era. Eu não conseguia pensar em mim em primeiro lugar. Eu sempre pensava no outro em primeiro lugar. Então, mesmo que fosse um estranho, eu pensava nele primeiro para depois pensar em mim. E chegou uma hora que a minha alma não aguentava mais.
Ela simplesmente gritou, deu um grito assim que rasgou tudo e falou: eu preciso da sua atenção, eu preciso da sua prioridade. Da mesma forma que você cuida das pessoas, você tem que cuidar de você. E não assim da mesma forma, tem que ser ainda mais. Você tem que se cuidar primeiro, se manter forte, se manter estável, saudável, para depois você distribuir isso para as pessoas, porque senão você só doa, só doa, só doa e você vai se diminuindo cada vez mais. E uma hora o seu corpo vai cobrar. O meu cobrou isso, dando um grito, dando um desconforto, uma dor que veio de dentro. Mas em outras pessoas pode dar doenças, pode dar algumas crises, pode dar N coisas, porque o corpo, uma hora, ele vai falar. A alma, ela guarda aquilo que a mente tenta esquecer, mas uma hora vem à tona. E aí que tá o problema. Quando vir à tona, você vai ter forças para poder suportar? Não é mais fácil você ir até lá e acolher e entender o porquê está acontecendo? Não que é mais fácil, porque não é fácil, é um processo difícil de você encarar a sua sombra, mas a gente é feito de luz e de sombras, a gente não é totalmente luz, só que a nossa sombra fica guardada, escondidinha lá. Em alguns momentos ela foi útil, ela serviu para nos proteger, a sombra ela serve para proteger a gente. Só que agora você pode acessar ela e falar que ela não precisa mais ficar na defensiva, ficar escondida. Ela pode caminhar, luz e sombra, caminhando juntos, tendo um total equilíbrio. Então, muitas vezes, quando você não tem de volta aquilo que você deu, é o universo te mostrando que você tá colocando a sua energia, a sua consciência no lugar errado. Porque não é para você colocar para fora, é para você colocar para dentro primeiro. E não que eu tenha que parar de ajudar as pessoas, porque até hoje eu ajudo muitas pessoas, mas o que eu fiz de diferente foi, antes de eu ajudar, de eu pensar no problema de qualquer pessoa, eu penso nos meus problemas, eu penso no que eu quero fazer primeiro, porque já aconteceu, assim, coisas absurdas de, eu tá com muita fome, por exemplo, mas a família inteira tava com fome e eu preparar, colocar a comida de todo mundo para depois eu ir comer e muitas vezes nem sobrava para mim, entendeu? E as pessoas ainda eram mal agradecidas. Então o que eu faço hoje em dia? Eu posso até preparar a comida para todos, para a família inteira, mas eu coloco a minha comida e vou comer. Não é igual antes que eu servia todo mundo para depois me servir. Você é a pessoa mais importante da sua vida. O primeiro prato, a primeira coisa que é mais importante tem que ser para você primeiro. Porque você sabe, eu falei no começo, na hora do vamos ver, é você por você mesmo, entendeu? Você e Deus, você e o Criador, mas é você que tá ali. Deus tá com você a todo momento, mas na hora que a situação aperta, é você. Por isso que eu disse pra você, olha no espelho. Olha, eu vou te dar uma dica, olha no espelho mais vezes, se encare, olhe no seu olho e veja o tanto de coisa que você já passou com você mesmo. Coisas que só você sabe, coisas que só o seu coração entende. As pessoas ao seu redor nunca vão entender. Então pare de amar primeiro as pessoas e ame-se primeiro. Pode ser que tenha gente que não entenda isso, porque eu já conversei com pessoas falando que eu falei, qual que é a pessoa mais importante para sua vida? Eu costumo perguntar isso. Aí a pessoa fala, é minha mãe, minha cachorra, minha avó, não sei o quê. Raramente uma pessoa responde que a pessoa mais importante da vida dela é ela mesma. Então isso já tem enraizado na gente, da gente primeiro cuidar do que tá de fora para depois olhar para dentro. Só que o certo é o ao contrário. Primeiro você, primeiro dentro, para depois isso florescer e você conseguir fazer da melhor forma possível. Então você tem que se priorizar. Olhe no espelho sempre que puder e entenda que o reflexo que você está vendo é quem vai te salvar. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Se você gostou, curta, comenta e compartilha para que a gente possa crescer e evoluir juntos. Gratidão!